Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. A gente já está no volume 2 dos PETs e hoje a gente vai falar da semana 3, da página 102 até a página 106. Já se inscreva no canal, curta o vídeo, se precisar falar comigo aí tem meu Instagram, pode pegar seu caderno e vamos juntos aí fazer as atividades, ok? Bom, pessoal, vamos lá então. Na atividade 1 a gente tem o seguinte: qual foi o papel do poder moderador estabelecido pela Constituição de 1824? A Constituição de 1824, a gente já viu no último vídeo, que ela vai começar a ser feita pelos deputados, só que o Dom Pedro ele não vai gostar, do que estava sendo feito na Constituinte, que faria a nova Constituição, e ele vai mandar seus soldados irem lá prender aqueles deputados que estavam querendo fazer que eram contra o Dom Pedro, e ele vai fazer uma própria comissão que fizesse uma Constituição que tivesse de acordo com o pensamento dele. E dentro dessa Constituição, o Dom Pedro vai incluir o poder moderador. E aí está perguntando qual que é o poder estabelecido na Constituição de 1824 para o poder moderador. Aí eu grifei uma parte aí para vocês, olha só. Incluindo o moderador, cuja finalidade, segundo seus defensores, era zelar pelo equilíbrio entre os outros poderes. Na prática, era um instrumento para permitir que o imperador interferisse nos demais poderes. Então, o papel do poder moderador era poder interferir nos outros poderes. Quais poderes? O executivo, o legislativo e o judiciário. A justificativa deles é que o poder moderador ele ia fazer um equilíbrio ali, ele ia tomar conta para que não houvesse nenhum excesso. Mas na prática, o que o poder moderador ia fazer? Ele poderia interferir, intervir nos outros poderes, ok? Essa é uma criação do Dom Pedro para a Constituição. Vamos lá para a próxima. Quais foram as pessoas consideradas cidadãs pela nova Constituição? Então a gente vai ter aí uma distinção entre quem era considerado e quem não eram considerados cidadãos. Olha só, eram considerados cidadãos brasileiros todos os homens livres e libertos, ex-escravos, nascidos no Brasil. Quanto aos nascidos em Portugal, diferentemente do projeto de 1823, que os excluía na cidadania, foram reconhecidos como cidadãos todos aqueles que, nascidos no Reino ou em outras colônias que residentes no Brasil tivessem aderido à independência. Os libertos nascidos na África foram excluídos da cidadania. Então, quem era considerado cidadão no Brasil? Os homens livres, Então, os escravos não eram considerados cidadãos. Outra coisa, se fosse um escravo que nasceu no Brasil e tinha sido libertado, ele poderia ser considerado um cidadão. Se fosse um ex-escravo que tivesse nascido na África e ele tivesse sido libertado, ele já não era considerado um cidadão, ok? Além disso, pessoas que tivessem nascido no Reino de Portugal e que tivessem aderido à independência, apoiado, também eram considerados os cidadãos, beleza? Próxima pergunta. Quais pessoas poderiam votar nas eleições? Então, ser cidadão é uma coisa, poder votar é outra. E a gente tinha dois tipos de eleições. A gente vai ver aí que dependendo da eleição podiam votar uns e dependendo podiam votar outros. Vamos lá. Nas eleições primárias estavam excluídos do direito de voto os criados de servir, os menores de 25 anos, a não ser os casados, os religiosos regulares, os criminosos e os que não tivessem renda mínima anual de 100 mil réis. Então, nas primeiras eleições, nas eleições primárias, lembrando aí que eram duas eleições as primárias, depois um segundo nível de eleições aí. Nessas eleições, podiam votar os homens que fossem maiores de 25 anos, para ser menor de 25 anos e poder votar tinha que ser casado, tinha que ter uma renda anual maior de 100 mil réis, ok? Então essas aí eram as características de quem podia votar. E no segundo nível das eleições, nas outras eleições, só podiam ser eleitores aqueles que tivessem 200 mil réis ou uma de renda anual, Então a renda aumentava aí para aqueles que tivessem o direito a voto na segunda parte da eleição, ok? E vários grupos estavam excluídos aí do direito ao voto. As mulheres não podiam votar, na segunda parte das eleições nem os libertos também podiam votar, então existiam várias restrições.
Quais pessoas poderiam ser candidatos aos cargos de deputado nas eleições? Então, uma coisa é você ser cidadão, uma coisa é você ter direito ao voto, outra coisa é você poder ser eleito, né, segundo essa Constituição. Vamos ver aí quem podia ser eleito. Só podiam ser candidatos aos cargos de deputado e senador, além das exigências anteriores, homens católicos que possuíssem uma renda entre 400 mil e 800 mil réis. Então, para você ser candidato, né, você tinha que ter uma renda de 400 mil réis para ser deputado e 800 mil réis para ser senador, ok? A gente cria, né, essa Constituição, ela cria dois tipos de cidadãos, né, os cidadãos passivos e os cidadãos ativos. Os cidadãos passivos são aqueles que são aqueles que não podem votar, né? E os cidadãos ativos são aqueles que podiam votar, beleza? Não tinha necessidade de ser alfabetizado. Desde que você tivesse uma renda específica, você não precisava ser alfabetizado para que você pudesse votar nas eleições, beleza? Por que a Constituição não alterou o regime escravista no Brasil? Aí é uma questão importante, olha só. A Constituição não alterou o regime escravista vigente. Era consenso entre as elites intelectuais que o Brasil não sobreviveria sem a mão de obra escrava. A Constituição de 1824 foi omissa em relação à escravidão. O regime escravista seria regido pelo direito de propriedade, sem interferência do Estado na relação entre senhores e escravos. Então, a Constituição de 1824 ela não altera a escravidão, porque na época, né, a elite intelectual, né, aqueles que fizeram a Constituição, acreditavam que o Brasil não podia, que o Brasil não teria como ele acabar com a escravidão. Que se ele acabasse com a escravidão, o Brasil iria quebrar, né, porque a grande mão de obra do Brasil era de escravos. Então, eles não tocam no assunto da escravidão. O que regia a escravidão era o direito de propriedade, como se o escravo fosse uma propriedade, uma coisa, né? Então, do mesmo jeito que você tem direito sobre uma propriedade sua, você teria direito sobre o seu escravo. Então, essa Constituição ela não vai fazer uma modificação em relação aí a essa situação. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos. Os meus alunos aí, por favor, me mandem as atividades para o meu e-mail, dimas.silveira@educacão.mg.gov.br. Se precisar falar comigo aí, pode me procurar no Instagram, me seguir lá. Não se esqueça de se inscrever no canal, dê like no vídeo, comenta aí se vocês estão gostando das aulas e até a próxima, beleza? Aí a referência aí, o Estude em Casa. Valeu!